Mas olha, esse nosso ouvinte percebeu essa situação em Parelheiros e é com o subprefeito de Parelheiros que nós vamos conversar agora, o Marco Antônio Furchi. Subprefeito, bom dia. Como é que foi essa noite aí em Parelheiros? Bom dia, Sabino, tudo bem? Tudo bom? Foi muito frio, nós tivemos uma temperatura abaixo de 0 graus, tivemos menos 1 grau no distrito de Parelheiros. Eu moro na divisa de Parelheiros com Embu-Guaçu, também em Embu-Guaçu tivemos muito frio. Eu saí de casa hoje às 10 para 6 da manhã, estava 1 grau na divisa lá de Parelheiros com Embu-Guaçu. Realmente nós trabalhamos bastante com a operação baixas temperaturas, né? Distribuímos mantas e cobertores, mas felizmente nós temos uma população de rua bem pequena em Parelheiros. Nós temos, né, o prefeito Ricardo Nunes, tem incentivado muito, nós temos feito bastante desenvolvimento, muita obra em Parelheiros, muitas construções, e nós temos abrigado, tentando abrigar as pessoas de rua. Mas felizmente essa noite nós tivemos somente 20 cobertores e 20 mantas distribuídas, ou seja, tivemos pouca população de rua exposta essa madrugada. Subprefeito, e o senhor viu muita geada por aí? Porque aqui no Morumbi eu não cheguei a ver, mas quando eu cheguei para trabalhar hoje, sabe quando sai aquele vaporzinho? Você fala e sai aquele vaporzinho. Como é que estava aí? Chegou a ver geada? Muita geada pelo caminho, pelos carros, todos os carros com gelo coberto, teto, capô, para-brisa, todos cobertos. E mato também, né? Prejudica muito as plantações. Essa geada acaba prejudicando muito as áreas plantadas descobertas. Essa região é uma região cinturão verde, o novo cinturão verde da cidade de São Paulo. Muitas verduras que se consomem aqui em São Paulo vêm dessa região. Essas plantações foram perdidas? Eu ainda não recebi ainda um relatório completo, mas não acredito que tenha geado 100% na região. É mais nas baixadas, né? Nas baixadas, nos vales, né? Então, eu estou aguardando aí o pessoal da CAI, da Casa do Agricultor Ecológico. Eles estão fazendo um levantamento e tão pronto eu tenho, em termos de percentagem, eu passo para vocês. Tem ouvintes nossos que estão relatando aqui que tiveram que jogar água quente no para-brisa do carro para poder tirar o gelo do para-brisa. O senhor viu coisas assim aí? Aconteceu com o meu carro oficial, né? Meu motorista mora no Imbura e o carro dormiu do lado de fora da casa dele e ele atrasou para me buscar justamente porque teve que tirar o gelo do para-brisa e do teto do carro. É exatamente isso que aconteceu. Muitas áreas, né? Eu vi bastante áreas. O senhor pode repetir aí a temperatura mínima na região de Parelheiros? Isso. Parelheiros, essa madrugada, fez menos 1 grau no distrito de Marcilac. Puxa vida, tá bom. É muito frio. É muito frio, é muito frio. Marco Antônio Furchi, subprefeito de Parelheiros, muito obrigado pelas suas informações aqui no Manhã Bandeirantes. É um prazer e ficamos à disposição. Abraço. 10h39 e a gente já está na linha com o técnico de meteorologia do Centro de Gerenciamento de Emergência da Prefeitura de São Paulo, o Adilson Nazário, para explicar um pouquinho melhor para a gente o que vem aí pela frente, o que a gente pode esperar em relação a essa friaca. Muito bom dia para você, Adilson. Obrigada por conversar com a gente. Muito obrigado, um bom dia a todos os ouvintes também da Rádio Bandes, Maíra, Sabino, né, que deve estar com você aí. Estou aqui, bom dia. Sim, Sabino, bom dia para todos vocês. Nós tivemos uma madrugada fria e esta foi a madrugada mais fria, né, deste ano, com 4,7 graus de média. Eu acabei de ver a entrevista, né, do seu prefeito aí da região sul, né, de Parelheiros. Na realidade, a menor temperatura que nós tivemos foi em Engenheiro Marcilac com menos 1,7 graus. Né? Então, a gente chama de temperatura absoluta. Se a média foi 4,7, é a menor do ano e também a absoluta é a menor deste ano. Então, teve inclusive registros, né? Já recebemos aqui registro de geada, até isso por conta, né, o gelo, os cristais de gelo depositados assim, em cima de
na superfície das plantas, no para-brisa de carros, pontes, tudo isso em função aí, né, do ponto de congelamento que foi superado, né, 0 graus. Então aí já com uma madrugada de céu claro, com vento calmo, tudo isso faz com que a gente tenha esse tipo de fenômeno, né, que nós chamamos de geada. É isso que eu queria. Oi, perdão. É isso que eu queria perguntar para o senhor exatamente. Geada acontece exatamente quando? Baixou de 0, obrigatoriamente o gelo vai se formar ou não? Sim, o ponto de congelamento é 0, né? E aí a gente tem algumas situações, né? Geralmente tem que ocorrer com céu claro, com céu limpo, né? Sem a presença de nuvens. Isso que eu queria saber, exatamente. Quais são as condições? Madrugadas e manhãs, assim, elas têm por conta desse resfriamento, né, do ar frio e seco, a gente teve uma passagem de uma frente fria que causou chuva no domingo, né, no sábado e no domingo. Após essa passagem de frente fria, que é a água que caiu, nós tivemos a entrada de uma massa de ar frio e seco. Então, temos essa condição também, né? Então, ou ela é uma geada radiativa, que a gente chama, né, quando ocorre com céu limpo, sem presença de nuvens, vento calmo, e isso faz com que essa temperatura do ar, ela fique abaixo de 0 graus. E tem a geada radiativa, que é essa situação de quando a gente tem a passagem na frente fria, depois a impulsão de uma massa de ar frio, né, e em seguida vem as temperaturas baixas. Então, isso é bastante comum nessa época do ano. Em São Paulo, veja, São Paulo é interessante, porque em várias situações, Engenheiro Marcilac sempre é muito frio, porque está muito próximo do pé da serra, né? Então, esse ar frio, ele desce, se acumula e forma esse tipo de fenômeno, tá? Olha, é bastante comum nessa época do ano. Queria registrar um fato curioso. É óbvio que o hemisfério norte está no verão, a gente sabe disso, mas a Sibéria ontem estava com 13 graus. E o Canadá com 7 graus nas regiões mais frias do Canadá. Então, e a gente aqui com menos 1,7. Então, a curiosidade, como tá maluco o tempo mesmo, né, Adilson? Então, a gente tem uma situação... As pessoas que não conhecem muito bem São Paulo até se assustam, né? Quando a gente fala, claro que a gente arredondou, né, 4,7 para a gente colocar no nosso boletim, fez 5 graus. Mas, na realidade, a média foi 4,7. Isso, inclusive, para a região central, né? Que é uma região que normalmente é mais quente pela concentração de edifícios, asfaltos e tudo mais. Né? Mais ao sul, como sempre, ali em Parelheiros, Barragem também, ali foi, se não me engano, foi 0,9 graus, aí, arredondando 1 grau, né? Quer dizer, e mais para baixo ainda, em Engenheiro Marcilac, sempre é muito frio ali. Então as pessoas às vezes se assustam porque, mas não é possível, teve geada em São Paulo, tem sim, tá? E essa temperatura... A temperatura é tão baixa assim? Essa temperatura, qual é a sensação térmica, hein? De pelo menos 3 a 4 graus menos. Uau! Vai depender muito, né, também da intensidade do vento, né? Da intensidade do vento. Um vento calmo praticamente já se equivale ali, né? Se é 1,7, o vento está calmo, então uma pessoa está sentindo aquilo mesmo. Mas geralmente sempre tem um ar mais frio e tal, um ventinho, que não seja um vento moderado, mas faz com que as pessoas sintam um pouco mais. Geralmente 2, 3, 4 graus até a menos. E Adilson, a gente registrou a menor temperatura do ano, mas eu queria saber se já tem alguma comparação com os últimos anos. Foi mais frio ou normal? A gente está levantando esses dados, né? Porque isso daí a gente tem, claro, nós temos todo esse arquivo, né? Todos esses dados catalogados aqui nas nossas planilhas, a gente vai levantar. Em princípio, a gente pensa mesmo que para o mês de agosto, né? Foi o mais frio de toda a nossa série histórica. Eu só preciso levantar o dia, mas se não me engano foi em 2021, quando teve 5 graus para o mês de agosto. Então seria 3 décimos a menos agora, né? 4,7. A gente vai checar esse dado e informar para vocês, fazer esse levantamento. Depois de um mês de julho dos mais quentes.
E com muita... exatamente. E com agosto, né? Com uma variação enorme, né? Nós tivemos aí calor extremo, né? O ar seco, umidade relativa, né? Abaixo dos 20%, e depois entra a frente fria. Veja que interessante, Sabino. Todo o volume de chuva que a gente tem ao longo desses anos todos, né? É o mês mais seco da série dos 12 meses. São 29,8 milímetros esperados para o mês de agosto. Já choveu 42,5 milímetros. Isso aí equivale aí a 42% acima do esperado. Mas foram só em 3 dias. Veja que nós tivemos uma chuva, e vocês se lembram muito bem, no começo, logo nos 10 primeiros dias, né? No dia 9, dia 10, tivemos uma frente fria bastante forte, que trouxe um volume de chuva muito grande. No dia 9 desse mês choveu 15,5, depois no dia 10 mais 17,9, e aí ficou seco. E agora, no dia 24, esse último, nós tivemos 8,5. Não foi, para nós aqui na capital, não foi um volume grande, mas serviu, claro, para melhorar um pouco a qualidade do ar. E a chuva, ela decanta, né? Ela põe para baixo todo aquele material particulado que está em suspensão, e dá uma melhorada no ar também. As pessoas passam a respirar um pouco melhor também. Mas veja, vou me adiantar na pergunta que vocês certamente vão fazer, mas quando isso vai terminar, né? Com certeza. Não, a gente já conhece as perguntas que vocês querem, que todos querem saber, né? Então, assim, na realidade, essa massa de ar frio e seco, ela já tem uma tendência de não durar muito. Então, já amanhã, quarta-feira, a temperatura já vai subir um pouco mais durante a tarde. Hoje não passa dos 18, vai ser frio, mesmo com sol, né? E amanhã a gente já tem 8 graus na madrugada de previsão. Ainda é muito frio, tá? Mas a temperatura máxima à tarde já chega aos 21 graus. E na quinta-feira a gente tem já 12 graus de temperatura mínima e a máxima de 25. Veja que para o mês de agosto a temperatura mínima média estatisticamente é de 13,4. Então 12 graus está muito próximo, né, daquilo que geralmente a gente está acostumado a ter. E a máxima de 24,3, que é a máxima média para o mês de agosto. Já passamos para 25, né? E aí a gente vai ter um final de semana com muito calor até para a época do ano. Tá? A temperatura aí fica na faixa de 13, 14, 15 graus até na madrugada, melhora bastante, né? A sensação de frio, mas as tardes serão bem mais quentes. Então a gente espera, sim, né, que já a partir desse final de semana a gente tem aí um céu bonito, sem previsão de chuva e as temperaturas subindo aí durante a tarde. A contrapartida ruim é que os índices de umidade relativa do ar eles ficam mais baixos, né? À medida que a gente tem muito calor, sem chuva, aí os índices de umidade ficam baixos e aí tem as complicações que a gente vê, né, está observando aí em todo o estado de São Paulo. E vejo que nós aqui não sofremos tanto, porque estamos mais próximos do litoral, né? Para o interior a coisa fica pior. Adilson, e só para a gente fechar, para a gente se preparar psicologicamente, até o final do inverno, tem previsão de mais alguma onda de frio intensa aqui para São Paulo? Agora já falta um pouquinho, né? A gente já está aí com, né, já estamos aí no dia 20, no dia 27, no dia 27, então menos de um mês aí, não há uma previsão assim de uma massa de ar mais frio, né, que possa derrubar as temperaturas desse jeito. Acredito que essa vai encerrar o inverno. Nós acreditamos. Bom, pelo menos isso, então... Esperamos que algumas frentes frias passem por aqui para deixar pelo menos o ar um pouco melhor. Vamos ver, vamos acompanhar. Tá certo, então. Muito obrigada, viu, Adilson Nazário, técnico de meteorologia do CGE. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom Obrigado dia. a vocês, Maíra, Sabino e todo o seu público aí da Rádio Bandeirantes, tá? Obrigado.